Olá, quero dar boas-vindas a você que está acompanhando essa entrevista. O TV Saudades de hoje entrevista o grande ator Luiz Guilherme, que tem uma trajetória aí de quase 5 décadas de carreira, e é justamente sobre essa trajetória que a gente vai conversar com ele. Oi, Luiz, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Queria falar um pouco sobre a tua carreira. Obrigado você pelo convite, Américo. Muito obrigado. Feliz de estar aqui no TV Saudade. Vamos embora. Vamos lá. Ô, Luiz, eu estava estudando a tua carreira e eu vi que você começou, ainda menino, com uma participação no Vigilante Rodoviário. Confere? Exatamente. De noite ou de dia, firme no volante. Eu não era o cachorro, eu era o menino nessa participação. Mas você participou do seriado inteiro ou você fez uma participação mesmo num episódio? Não, eu fiz um episódio. A primeira aparição na televisão foi um episódio de Vigilante Rodoviário chamado Zuni, o Potrinho. Zuni, o Potrinho. Ah, tá. E aí, depois, pelo que eu vi, houve um hiato muito grande até você voltar. Quase 20 anos, não foi isso? Sim. O que você... Você era menino quando fez o Vigilante, e aí depois você deve ter ido estudar. Foi para a arte nesses 20 anos? Como é que foi? Não, então, o que aconteceu nesse intervalo, Américo? Aconteceu que eu estava estudando, né? E eu fui convidado, passei num teste, por livre e espontânea vontade, passei num teste para fazer Os Cavalinhos de Ouro, uma peça no Teatro de Arena. Mas aí a família, eu era moleque, tinha 14 anos, 15 anos, a família preferiu que eu estudasse e eu aceitei. Nesse tempo eu já fazia artes mesmo, no teatrinho do clube, né? No teatrinho do clube, cantava, tocava violão, minha mãe é professora de violão, então fazia showzinho de violão, sempre fui exibido, né? E aí passou esse intervalo, eu montei um estúdio de som, comecei a trabalhar em propaganda com estúdio de som, tive, graças a Deus, um dos 5 melhores estúdios do Brasil de som, de criação de trilha para propaganda. E aí um dia eu estou sentado no estúdio, abro o Jornal da Tarde e num cantinho estava escrito: procura-se atores entre 25 e 35 anos que saibam cantar para trabalhar na Ópera do Malandro. Testes amanhã a partir das 15 horas no Teatro São Pedro. Botei o jornal debaixo... São Paulo, né? Sempre São Paulo. São Paulo. Botei o jornal debaixo do braço e no dia seguinte saí do estúdio e fui lá fazer o teste e entrei na Ópera do Malandro profissionalmente já. Antes disso fiz muito comercial de vídeo, muito comercial. Tá. E essa descoberta pela arte, quando é que você se deu conta? Foi a partir do Vigilante Rodoviário? Como é que você chegou no Vigilante, por exemplo? Não, o Vigilante eu cheguei por causa de meu pai artístico, eu chamo de meu pai artístico, que é Luiz Carlos Barbosa Lessa. Barbosa Lessa foi professor, foi historiador no Rio Grande do Sul. Ele fundou, junto com Paixão Cortes, o CTG, que é o Centro de Tradições Gaúchas. Recolheu várias músicas e tem muitas músicas dele. Então, a Chula, Neguinho do Pastoreio, Xote, né? Músicas da época. Minha avó o conhecia. Conheceu o Barbosa Lessa num ponto de ônibus, ele estava chorando de dor no pé. Minha avó olhou para ele e falou: o que você está tendo? Já era um senhor, claro. O que é que você está tendo? Ele falou: estou com muita dor no pé e não consigo curar isso. Eu cheguei do Rio Grande do Sul agora, com um monte de gaúcho louco como eu, para vir trabalhar em São Paulo. Ela falou: vamos até minha casa que eu vou curar esse seu pé. E aí ele ficou conhecendo a minha família. Tá, que barato. E ele veio para São Paulo junto com Sadi Escalante, que era dono da Lynx Film, que é quem produziu o Vigilante, junto com a ABC Filmes, né? E aí apareceu o tanto, você quer fazer? Minha mãe falou: pergunta para ele. E eu falei: eu quero. E aí eu fiz o Vigilante, né? E aí, trabalhando depois disso em propaganda, fui trabalhar com o Lessa em propaganda, fui redator de agência, trainee, depois redator de agência, até montar o meu estúdio. E aí no estúdio é que saiu a vontade de fazer realmente teatro profissional. Você é formado em publicidade e administração de empresas? Você fez 2 universidades?
Não, eu sou meio formado em Direito e Administração em Empresas, sou formado inteiro. E aí você foi para a publicidade já trabalhar. Trabalhar direto. Trabalho desde os 11 anos de idade. Meu primeiro emprego foi na maternidade de São Paulo, como office boy interno, maternidade de São Paulo. Isso já depois do vigilante. Depois do vigilante. Então começou a trabalhar antes. Sim, perfeito. Mas aí, nesse meio tempo entre o vigilante e a peça A Ópera do Malandro, você quis fazer alguma coisa, mas pelo que você contou, teu pai falou que você tem que se formar primeiro, estudar primeiro. Exatamente. Mas só que assim, como eu fui trabalhar em propaganda, num estúdio, eu fui trabalhar primeiro num estúdio de gravação antes de ter meu próprio estúdio. Conheci todo mundo da publicidade e já me achavam exibido, né? Então me chamaram para fazer, eu fiz vários comerciais antes de entrar profissionalmente no teatro. Fiz o lançamento do Passat aqui no Brasil, fiz várias coisas, né? E depois já ator, mas tendo meu estúdio ainda, eu fiz toda a campanha, que você sabe, a campanha do Ted Tigre, essas coisas todas, né? Mas isso eu já trabalhava no teatro profissionalmente. Você disse que você canta e você toca, mas o grande público conhece o ator, Luiz Guilherme. O vilão. O vilão que também faz muita comédia, né? Graças a Deus. Bom, aí veio a Ópera do Malandro e depois na TV, pelo que eu vejo aqui, você foi fazer uma novela do Geraldo Vietri, o Floradas na Serra, na TV Cultura. Isso, eu fiz Floradas na Serra na TV Cultura, mas era uma participação só, né? A primeira novela inteira que eu fiz foi no SBT. Conflito. E eu era Conflito, no SBT. Você era Marcos. Eu era Marcos, e era apaixonado pela mulher de um grande amigo do Barbosa Lessa, que era o Guilherme Correia, outro gaúcho, a Rosa, Ana Rosa. A recordista de novela do Brasil, né? Exatamente. Ela era uma viúva, e eu, dono de uma empresa. Essa tem uma história curiosa, Américo, muito gozada. O conflito? O conflito. É muito gozada a história. Assim, para mim, ninguém tinha me dito nada, eu era um empresário, dono de uma empresa química, de uma empresa transportadora de caminhões. Né? Só quem sabia isso eram os autores? Não, isso eu sabia. Isso eu sabia. Como ator, eu sabia disso. Inclusive, Jonas Mello era meu rival na novela. Né? Aí um dia disse, olha, no capítulo de hoje, que nós vamos gravar, vai chegar a polícia na tua casa e você vai ser preso. Eu falei, como assim você preso? Eu não entendi. Ele falou, não, porque você na realidade é um contrabandista. Você não é um grande empresário. Você é um contrabandista. E quando eles abrirem a porta, você vai fazer a menção de reagir, você leva um tiro e morre. Eu falei, mas a novela está no fim? Você é o último capítulo. Não o seu, o último capítulo da novela. E na sinopse... Eu falei, mas ninguém me falou que eu era bandido. Eu não usei em momento nenhum essa característica. Eu falei, não, é para surpreender o espectador. O espectador e o ator também, né? Ele era só apaixonado pela Ana Rosa. Né? E foi muito engraçado isso. Muito engraçado. E você falou uma coisa interessante aí, que é que você não usou em nenhum momento. Essa coisa de criação do personagem, eu sei que os veículos são diferentes. TV, teatro, cinema, preparação é diferente. São linguagens diferentes. A criação do personagem é diferente também? Como é que funciona isso, Luiz? Você falou, não usei em nenhum momento... como é uma obra aberta, você não sabe direito das coisas, né? Sim. Não, você tem uma sinopse da personagem, nem na sinopse apareceu isso. Talvez eu tivesse muito ruim, eles resolveram me matar. Mas no último capítulo. Mas é a única explicação que eu tenho para isso. Não tenho outra. Mas a interpretação... A composição. A composição da personagem, eu não acho diferente a composição da personagem, não gestual, não interpretação. Eu não acho diferente para teatro, para televisão, para cinema. O que você tem é um comportamento diferente. Você pode expor todas as nuances da personagem em qualquer desses meios, ou na internet, inclusive, o que você pode expor
todas as nuances, mas você não pode interpretá-los da mesma maneira. Porque uma coisa é uma televisão que seja de 50 polegadas, não tem problema, que seja de 20 polegadas. Como disse o nosso secretário de Cultura, né? Para interpretar na televisão, você não pode abrir o braço, porque senão você sai da tela. Que absurdo maior que esse não existe de um cara que é secretário de Cultura. Mas tudo bem, vamos ficar quieto, né? Então, os seus gestos para o cinema são muito mais contidos do que para a televisão, porque a tela é enorme do cinema. Se você começa a fazer muito gesto, você fica o quê? Canastrão, né? Aquela famosa coisa. E na televisão a mesma coisa, você tem que compactar teus gestos, você tem que se portar de uma outra maneira. No teatro não, teatro a melhor coisa do ator é abrir o peito no teatro, é se mostrar, fazendo coisa boa. Então, por que o ator quer mais na vida do que um palco, uma luz em cima e alguém para assistir? Nada, é isso, né? A grande coisa para o ator, para mim, é dominar o seu próprio narciso. Não é que o Guilherme seja maior do que a personagem, e sim deixar que o Luiz Guilherme interprete essa personagem sem criticá-la, porque senão eu não faria vilão. Então, aí eu vejo o seguinte, eu estava contando aqui, nem tenho todas as peças que você fez, mas são mais de 50 personagens. Que maravilha. São 50 vidas diferentes. Que maravilha. O que essas vidas acrescentaram à vida do Luiz Guilherme e o que o Luiz Guilherme deu da vida dele para cada uma dessas vidas? Depois a gente vai falar um pouco mais de cada personagem, mas assim, hoje, são quantos anos de carreira? Contando Então, começando com 11 anos no Vigilante Rodoviário, eu estou com 69, são 68 anos de carreira. São 58 anos de carreira. Então, são 58 anos de carreira, mais de 50 personagens. O que a junção desses personagens ao longo dessa carreira, o que eles trouxeram para o Luiz Guilherme, que o Luiz Guilherme pode falar, eu seria outro se não fossem eles. E o que você emprestou de você para cada um deles? Se é que pode você explicar isso de uma maneira simples, né? Eu acho difícil conseguir explicar, mas o que eu posso te dizer, Américo, é que é o seguinte: eu tive um grande mestre no teatro. Meu primeiro diretor profissional, que foi Luiz Antônio Martinez Correia, Deus o tenha, sim, irmão do Zé Celso. Para fazer a Ópera do Malandro, nós começamos a ler a Ópera dos Três Vinténs. Depois lemos inteira a Ópera dos Mendigos, para chegar à Ópera do Malandro. Foram 2 meses e meio de mesa, só de mesa. E isto trouxe para mim, com os ensinamentos do Luiz Antônio, e vendo Walter Breda, que fazia Mac the Knife, que é um grande ator, maravilhoso, meu mestre, inclusive, eu comecei a entender o que era ser uma personagem. Antes eu tinha vontade de fazer a personagem. Eu comecei a entender que, para fazer uma personagem, eu tinha que doar a minha, primeiro, inteligência. Segundo, o meu estudo a respeito dessa personagem. E aí, então, se exigia uma caracterização, eu me caracterizava para a personagem. Mas o fundo, que é uma coisa maravilhosa para a gente que vive da arte, você também vive da arte, é você poder viver outra vida, você poder ter outras atitudes que não as suas. É por isso que eu acho que aprende com cada um deles, né? Com certeza. E é esse o aprendizado, né? Esse é o aprendizado, porque de repente você faz um assassino, de repente você faz um comediante, de repente você faz um gordo, de repente você faz um triste. Você usa feio, bonito. Usa a tua... Não, feio eu acho difícil eu conseguir fazer. Eu sou muito bonito, né? Eu concordo. Tanto que eles me escolhem porque minha cara é muito bonita para fazer vilão, né? Então, eles escolhem. E contando essa careca, foi muito engraçado. Quando eu fiz Bent, era junho, eu fiz a segunda montagem de Bent no teatro, no TBC, direção do Vinhati, Roberto Vinhati. E era junho, ele disse, olha, você é um prisioneiro do campo de concentração, você tem que raspar a cabeça. Eu falei, ok, vamos raspar a cabeça. Era um frio, Américo. Era um frio.
aqueles frios de antigamente de São Paulo. Como E fazia a careca antigamente. ardia de frio. Mas só que me trouxe uma coisa muito boa, porque eu já não estava com entradas, eu estava com bandeiras já, né? Porque a família inteira é careca. Tá. E aí eu percebi que eu podia dormir fora de casa e o cabelo não ficava oleoso. Entendi. E aí resolvi cortar o resto que me sobrava e a partir daí eu comecei a usar careca. Então, essa coisa de o que é que me trouxe? Me trouxe a possibilidade de viver outras vidas e a possibilidade de doar a minha inteligência, de doar o meu corpo para fazer um personagem. Não tem nada de baixar o santo. Não, não é isso. Não é isso. Claro que tem muitas vezes, dependendo do peso da personagem, que você até de repente entra de um jeito que para sair você tem que sair aos poucos dessa personagem. Você demanda 30, vou falar 30 minutos, mas é muito tempo. 15 minutos, você se fechar no camarim e tirando a tua roupa devagar e pensando no que você fez em cena, no que você está fazendo, para sair o Luiz Guilherme do teatro e não com parte de algumas dessas personagens. Tem ator que tem dificuldade de fazer isso, né? Tem muitos atores que demoram um pouco mais para despir do personagem, né? Quando eu estava namorando uma menina nessa época da Ópera do Malandro, era a minha primeira personagem. Para mim era muito difícil, né? Eu estava entrando já profissionalmente depois de 2 meses e meio de mesa, de ensaio de mesa. E eu comecei, o personagem era um cafajeste, não era um vilão, mas era um cafajeste, né? Barrabás. E aí eu comecei a me portar com ela um pouco cafajestamente, não, nas palavras, não nas atitudes. Ela um dia falou para mim, amiguinho, o que está acontecendo? Você não é assim. Eu falei, como assim? Não era do meio. Não era do meio, não era do meio. Você não é assim. Eu falei, hã? Ela falou, você não é o Barrabás do namoro. Ela teve que te falar isso. Ela teve que me falar isso, porque quer dizer, não era sempre, não era um comportamento usual meu, mas de vez em quando eu fazia o Barrabás numa resposta atravessada, numa ironia desnecessária. Essa era a coisa. Foi aí que eu falei, olha que legal, eu consegui fazer a personagem tanto em mim que eu não estou conseguindo sair. Luiz Guilherme, acorda. Que barato isso, Muito legal, que barato. muito legal. Aí, na TV, pelo que eu vejo aqui, o segundo trabalho que você fez foi a minissérie Avenida Paulista? Avenida Paulista. Na Rede Globo. Walter Avancini. Dirigido pelo Avancini. Dirigido pelo Avancini. Maravilhosa, maravilhosa. Esse personagem era o quê? Era quem? Era um executivo. Era um executivo só. Um executivo mau caráter. Não tinha, digamos, muitas nuances na personagem. Era um executivo mau caráter. A televisão, ela meio que escala sempre para alguns papéis semelhantes. Por que você acha que isso acontece? Porque é mais fácil. É mais fácil ir no que deu certo do que ousar. É mais fácil ir no que deu certo e que você sabe que serão. Porque televisão você sabe. Você grava 32 cenas, pelo menos. Né? Você tem que gravar um capítulo por dia na novela. Esquece. Um capítulo tem que estar gravado por dia. Para não atrasar a programação. Se você tem certeza, quando são 4 frentes, você grava 4 capítulos por dia, você faz um número de cenas que complete um capítulo, né? Não você, ator, a televisão, a produção. Então é mais fácil, quando você dá certo como personagem, é mais fácil para eles escolherem de quem eles já sabem que vai fazer. Essa é uma coisa. Né? É uma coisa que rotula o ator. E aí, de repente, não gosta muito disso, né? Não gosta. Mas assim, eu gosto de fazer vilão. Mas assim, de qualquer jeito, tem sempre alguém, algum produtor de elenco ou um diretor que enxerga de outra maneira. O Wolf Maia, quando me chamou para fazer uma novela do Lombardi, inclusive, uma primeira novela do Lombardi, que eu não lembro agora, era o... Uga Uga? Não, antes disso. Eu tenho aqui, bom, fugiu agora, que ele viu esse lado meu da comédia. Mesmo sendo um vilão, ele viu esse lado da comédia e sempre usou esse lado da comédia no vilão. Ele fazia questão que eu usasse o lado da comédia no vilão.
Não deixou de ser vilão, mas passou a ser um vilão com humor. Com humor, com nuances de outra maneira, que ele permitiu que eu usasse. Ele falou, eu quero esse vilão, mas quero a tua cara de sacana, eu quero a tua ironia, eu quero esse teu humor, eu quero esta comédia que você tem dentro e que te fazem só fazer o vilão duro. Quando for para fazer o vilão duro, eu vou te chamar para fazer o vilão duro também, mas quando for comédia, eu vou te chamar para fazer comédia. E o Lombardi enxergou isso também, que era o autor. Você fez várias novelas do Lombardi, né? Várias novelas do Lombardi, várias. Tem um negócio aqui. Tá. Várias novelas do Lombardi. Aí, bom, aí veio... Estou falando de televisão, tá? Uhum. Eu vejo que você trabalhou com muitos autores e com muitos diretores, né? Isso também deve dar uma bagagem muito grande, não? Muito, muito. Como eu falei para você do teatro do Luiz Antônio, né? Luiz Antônio Martinez Corrêa, eu te falo do Avancini. Avancini, com todo o jeito que a gente sabia que ele tinha, que hoje não se usa mais, mas era um diretor fantástico, era um diretor de ator fantástico, né? Então, isso é muito bom, porque assim tem uma outra coisa, né? Que tem diretores que são fantásticos, mas são fantásticos em cena, na cena, da movimentação da cena, no corte da câmera, para onde você vai, na marcação de cena, e te entregam a condução do personagem em cena. Eles dizem nas reuniões anteriores o que eles querem da personagem e você faz. Quando eles não gostam, ele fala, não queria que você fizesse desse jeito. Mas o Avancini não, o Avancini estava em cima de tudo, como outros diretores também de televisão, que fazem e Sacha Celeste, maravilhoso. O Herval, trabalhei muito com o Herval também. Então, Denise Saraceni, tem aqui, Valone, Roberto Talma, Del Rangel, Newton Travesso, Ari Kozlov, nossa, bastante gente, Roberto Talma, Jacques Lagoa, Rogério Gomes, cada um deve ter um estilo. Sim. Muitos inspirados em alguns deles inspirados em outros deles, né? Sim, mas eu acho que isso enriquece o teu trabalho. Perfeitamente. E o autor também, né? Cada autor tem um estilo, cada autor tem um universo também, né? Manuel Carlos trata da classe média carioca. Isso acrescenta muito, não acrescenta, Luiz? Com certeza. Eu acho que, independente do que você faça, se você tem um texto maravilhoso, graças a Deus eu peguei textos maravilhosos, a maioria deles, 99,9%, e diretores que, assim, a entrosação entre o diretor e o autor é fundamental, Américo. Né? Então, assim, vou citar entre eles o Lombardi. Né? O Lombardi usou uma vez, quando eu fui fazer o Uga Uga, foi o Uga Uga? Uga Uga. A primeira novela do Lombardi foi o Uga Uga, não foi? O Turco. O Turco, exatamente. Uga Uga. Uga Uga, o Turco. E aí ele, numa dessas reuniões que antecedem a novela, para fazer a conversa com os atores, falou: quero que cada um escreva como é o seu personagem. O Lombardi. Lombardi, mas na reunião com o autor que eu estou escreva. Isso é uma coisa de teatro. Isso não é uma coisa de televisão. Tá. Né? Você faz a história da sua personagem. Se o diretor não pede, mesmo o diretor não pedindo, você faz para você. Você escreve o que era antes e o que vai ser depois, se você não morrer em cena, claro. Né? Sim. Então você escreve. Antes, para chegar até ali, eu era isso. Depois disso aqui, eu vou chegar lá. Como é que eu vou fazer essa trajetória? Isso chama-se trajetória de personagem. Que você tem antes e tem o depois. Só que no meio é a construção que vem do antes, para saber onde você vai chegar depois. E o Carlos usou isso, o Lombardi usou isso para escrever o personagem? Não, então, ele tinha a personagem formada. E aí, quando ele pediu para fazer a carta, eu escrevi uma coisa. Quero que você saiba, como se fosse o Turco escrevendo. Né? A carta como se fosse a personagem. Tá. Eu quero que o senhor saiba que turco eu não sou e detesto ser chamado de turco. Eu sou armênio. Armênio. Eu não sou turco. Então, cada vez que me chamam de turco, eu quero enforcar o desgraçado. E ele botou isso no texto. No texto da novela. E aí incorporou. Incorporou, porque é verdade. Porque se o cara é armênio, ele detesta ser chamado de turco, de sírio, de nada, porque a Armênia teve aquele massacre dos armênios, que você sabe, que foi um horror.
Eu sou descendente de árabes e meu avô era turco e não gostava de ser chamado de turco também. Então, essa história tinha que estar na parada, de alguma forma. Né? Então, eu coloquei nessa coisa. E o Lombardi adorou e colocou na novela. Uma fala só, mas dizendo isso. Ele dizia assim, escuta aqui, não sou turco, eu sou armênio. Isso deve ser fantástico para o ator, porque o autor colabora. Neste caso, é o autor colaborando com o ator, né? Com certeza, dando essa liberdade, criando história paralela, de onde você veio, por que você chegou aqui no Brasil, com quem que você chegou. E eu fiz toda essa trajetória para o Lombardi dele. Agora, é do Lombardi também, deixa eu ver aqui se é do Lombardi, porque eu acho que você fez uma novela que eu acho que todo ator ele é identificado por um ou dois personagens, né? Pelo grande público. Eu acho que no teu caso tem um personagem que é muito. Tem o Kubanacan que você fez no Manolo. Uhum. E acho que a Lua me disse que é do Miguel Falabella, né? A Lua me disse que é do Frango com Tudo Dentro. Frango com Tudo Dentro, peru do Papo Gordo. A minha loja era o peru do Papo Gordo. E a Diva Pacheco era tua mãe. Maravilhosa, a diva maravilhosa. Ainda outro dia recebi uma cena minha com ela no Instagram, fiquei tão feliz, quase as lágrimas da coisa. Porque a Diva também já foi, né? Já foi. E é esse personagem que você diria que é o que mais que as pessoas te reconhecem? São esses dois, o Manolo e o... Na Lua me disse como que era? Olha, eu fiquei muito tempo... Então, eu fiquei muito tempo fazendo na Globo. Claro, novelas da Globo, do Lombardi, do Falabella na Globo. Tá. Mas eu fiquei, depois desse tempo, fiquei muito tempo na Record também, fazendo várias novelas. Sim, tem um monte de novela na Record aqui. E, assim, a novela da Record, da Cristiana Friedman, que era O Bicho do Mato. Deixa eu ver aqui. Bicho do Mato. Bosco Brasil e Cristiane Friedman. O Bosco só entrou no meio um pouquinho. Tá. A novela da Cristiana Friedman, mesmo. Tá. Isso fique bem claro. Camilo Brandão. Isso. Então, assim, juntando com o Kubanacan, juntando com o Manolo, eu tenho o Bicho do Mato, que todo mundo lembra muito. E, mais recentemente, na Record, eu tive o prazer de fazer mais uma novela do Lombardi quando ele foi para a Record, que foi Pecado Mortal. Pecado Mortal. Pecado Mortal. Com direção do Alexandre Avancini. Com a direção do Alexandre Avancini. Eu era Michele Veneto. Aí já tem um pouco do sangue italiano, né? E que foi maravilhoso fazer aquilo, porque era a Beth, meu Deus do céu, que novela gostosa. Beth Goulart? Não. Meu Deus, que faleceu também. Beth Lago. Beth Lago. A gente já tinha trabalhado no Uga Uga com ela, com a Beth, e depois fomos nos encontrar de novo na Record com o Lombardi fazendo. Ela fazia uma amante minha e a Jussara Freire fazia a minha mulher. Grande Jussara. E foi muito, muito legal fazer. E as pessoas enxergavam meu avô eu fazendo. A família enxergava meu avô. Falava, você está fazendo o vô Guilherme. Você não está fazendo o Michele Veneto. Você está fazendo o vô Guilherme. Porque a memória emocional vem na hora de uma composição. Eu acho que talvez até inconscientemente, não? Mas eu acho que uma das grandes armas do ator é ser observador. Eu acho que do autor também, viu Luiz? Porque, na verdade, a matéria-prima da gente são outras vidas, né? Então, mas assim, quando você tem esta observação como ator, você vê uma pessoa falar qualquer coisa, andando na rua de uma forma diferente, você fala, olha que andar que esse cara tem. Interessante. E aquilo fica guardado com você. Aí, de repente, tem um personagem que você vai fazer que você acha que ele pode ter esse andar diferente. Às vezes um gesto, né? Eu lembro, por exemplo, vamos falar também do Cláudio Cavalcante, por exemplo. Nossa. Em cada personagem ele incluía um pequeno gesto que talvez passasse imperceptível pelo grande público, mas fazia toda a diferença. Exatamente. É isso, né? É isso, exatamente isso.
que é um detalhe, mas é um detalhe tão da personagem que, como você falou, passa desapercebido pelo público, mas é um detalhe da personagem. Mas faz diferença. Se não tiver, talvez o público não perceba que tenha. Mas se não tiver, o público percebe que não tem alguma coisa. Exatamente. Né? Eu lembro do Rubens Correia, maravilhoso Rubens Correia, vendo no teatro Beijo da Mulher-Aranha. Eu assisti umas 5 vezes. Eu fiz o filme Beijo da Mulher-Aranha e fiz uma participação. Mas aí fui ao teatro assistir Rubens Correia fazendo o papel do travesti, o papel do William Hurt. Do William Hurt. William Hurt, tá. William Hurt no filme. E em um dado momento ele estava contando a história da Mulher-Aranha, né, como ele contava, e ele tinha um pé com a sandália e outro pé descalço com a perna cruzada. Ele mexia, enquanto ele contava, ele mexia o dedão de uma forma, ele fazia assim com o dedão do pé, enquanto ele contava. E você se inebriava com aquele dedão do pé e entrava na história da Mulher-Aranha até perceber que era o Rubens que estava contando e não a Mulher-Aranha que estava contando. Para mim foi aquilo. Aquilo foi esplendoroso. É interessante para o ator também ver uma grande atuação de um colega, né? Nossa Senhora, é fundamental. O Breda me ensinou muito em cena. O Breda, Walter Breda, lindo. Devo muito ao Breda. E grande figura também, né? Figuraça emérita. Este está na galeria dos meus heróis, com certeza. E está aí, Está aí, maravilhoso. Vou te contar uma história que está, inclusive, em livro. O querido Mário Mazetti colocou num livro. Eu tinha 15 minutos de intervalo da personagem durante a Ópera do Malandro. Tá. Nesses 15 minutos, eu saía do teatro com o figurino do Teatro São Pedro, pela porta de serviço, com o figurino, ia até o bar, tomava, naquela época, um guaraná, uma coisa, né, simples, não ia beber. Tomava um guaraná, uma água e tal, e voltava. No meio do caminho, tinha uns cambistas jogando crepe. Crepe é dado, jogo de dado. Tá. Eu jogava, dava tempo de jogar 2 mãos de dado e voltar e entrar em cena. Porque eu vinha de uma fase lá em que eu era o bandido, contrabandista, e passava a ser um investigador de polícia. Eu me vendia para a polícia. Então, eu voltava com outra postura. Qual era o figurino? Sapato bicolor, calça azul marinho, camisa listada azul e branca, gravata florida, colete e um revolvinho da Estrela no coldre de ombro. Revolvinho de plástico da Estrela no coldre de ombro e chapéu. Uma dessas vezes eu fui lá, tomei o guaraná, passando. Ele falou, vamos jogar uma, Luizinho. Eu falei, não vou jogar, não quero jogar hoje, vou entrar. A hora que eu estou chegando na porta de serviço, Américo, entrando na porta de serviço, você aí de chapéu, mão na cabeça, encosta na parede. Eu falei, não é comigo. Continuei andando para a porta de serviço, quietinho. Ei, você mesmo aí de chapéu! Parei, com a mão na parede. Falou, documento! Eu falei, senhor, eu sou ator. Eu estou fazendo um espetáculo aqui, eu tenho que entrar em cena. Eu não tenho documento comigo. Se soube esperar no fim do espetáculo, eu mostro para o senhor o documento, está lá no camarim. Ou eu peço para alguém pegar e vir mostrar para o senhor meu documento. Minha carteira de trabalho está lá. Não, entra no camburão. Enfiaram no camburão. Américo, a cena correndo. Me enfiaram no camburão. A hora que me enfiaram no camburão, aparece Bene Mendes, que era o produtor, e o querido Luiz Antônio Martinez Corrêa. O senhor está sabendo o que está fazendo? O senhor está prendendo um ator. O policial virou para ele e falou, isso, Benê. O policial falou assim, o senhor está atrapalhando uma diligência policial. O senhor quer ir preso também? Os dois viraram as costas e voltaram para o teatro. E aí, como é que fez? Fecharam a porta do camburão e começaram a andar. Eu com todos os cambistas junto. Não, Luizinho, fica quieto. A gente chega na delegacia, dá uma grana para ele e resolve. Eu falei, que vai chegar na delegacia? Ficou louco, tem que entrar em cena. Aí o motorista falou pro outro policial, você me larga o cara, já tirou o saco que você queria tirar, manda ele embora. Tá bom, vai. Abriu a porta e me mandou embora. Eu, no meio do quarteirão seguinte, pique pro teatro. A hora que eu cheguei, a cena que eu tinha que fazer era abrir a porta da cadeia, tirar o Breda, Mac the Knife, para que fosse à frente do palco,
e cantar Pedaço de Mim junto com Tânia Alves. Você tem que cantar Pedaço de Mim? Não, eu tinha que libertar o Breda para que ele fosse para frente e cantar. Ah. O que fez Walter Breda? Gente, agora era a hora do rapaz me soltar, mas acho que ele não vem, então vou sair sozinho. Levantou a grade, saiu e foi para frente cantar. Eu entrei, claro que o Benê quis me matar, aquelas coisas todas, né? Então, um contra-regra vestido de soldado foi lá para frente com uma arma apontada para o Breda e esperando ele cantar, e depois eu continuei na peça. Essas histórias são deliciosas, né? Mas é uma loucura. Eu saí do teatro para ir no bar tomar um Guaraná e jogar com cambistas. Como de costume. Né? E aí, de repente, quase vai preso. Uma loucura, uma loucura. Mas vamos lá. Você também fez duas peças quando o doutor Antônio Hermílio de Moraes incursionou pelo teatro. Brasil S.A. e Brasil S.A. As duas foram direção do Caruso? 3 peças. Qual é a outra? Você fez também o musical, né? Não, era o SOS Brasil. Brasil S.A. foi a primeira. Depois SOS Brasil. E depois Acorda Brasil, que era da educação. Sim, que tinha o pessoal do Bacarelli. Exatamente, que é a direção do Posse. As duas primeiras foram direção do Caruso. E a outra do Posse. Foi uma incursão interessante do Dr. Antônio, um homem empresário, né? Com uma preocupação, ele tem muita preocupação com o país e ele colocou isso nas peças, né? E assim, outro dia me perguntaram quem eram os meus inspiradores no teatro, em quem eu me inspirava, em quem eu achava um ótimo ator que podia falar. Aí eu falei, olha, Paulo Outram, Raul Cortez, né? Cindy Cara, são essas pessoas, Rubens Correia. Mas a inspiração para mim no teatro veio de um homem chamado, a inspiração de vida para mim veio de um homem chamado Antônio Hermílio de Moraes. Porque mesmo com todas as coisas que disseram a respeito do texto, o que ele queria era mostrar o que realmente acontecia neste Brasil, na saúde, nas empresas e na educação. E uma trilogia que ele queria desde a primeira, ele queria fazer essa coisa, né? Essa trilogia. E aí você vê nessas 3 peças do Antônio Hermílio por que ele quis ser governador do Estado. Por que ele se candidatou a governador do Estado. E se retirou quando viu que ele não iria conseguir fazer. Por causa de um monte de coisa que ele não concordava. Exatamente. Então, foi um prazer enorme conhecer pessoalmente o Antônio Hermílio, tratar com ele durante esses anos todos da trilogia, com a família dele, uma família maravilhosa. Né? Você acredita que ele levava sanduíches prontos para a gente todo dia antes de começar o teatro? Fazia uma oração antes de começar junto com ele. Entendeu? Era uma Dona Regina, a esposa dele, mesmo a Regininha e os outros filhos. Era uma família maravilhosa. Nós fizemos a primeira comemoração de aniversário do Antônio Hermílio, graças a Irene Ravache, que montou uma festa de aniversário para ele que ele nunca quis. Sim. Ele nunca quis. Ele chegou em casa, estava tudo pronto, com um chapeuzinho de criança, bolinho de criança, balãozinho, e ele se divertiu a valer na história. Uma maravilha. E o engraçado é que ele tratou o teatro, assim, o profissional de teatro, com muito respeito, né? Todo respeito. Muito respeito. Muito. Isso que foi interessante. É uma figura que precisava ser melhor conhecida pelas novas gerações, eu acho. Você não acha isso? Também acho. Tem um livro, tem uma biografia dele feita pelo melhor amigo dele, que era o José Pastore. José Pastore fez uma biografia dele maravilhosa e cita, né? Cita a precisa ser conhecido. Luiz, deixa eu te falar uma coisa. Tem um monte de personagens para a gente falar ainda, mas a gente basicamente... Agora, o importante é assim, a teledramaturgia está passando por um período de transformação, né? Sim. Cada vez mais as séries e os seriados eles estão ganhando espaço, o que é interessante, porque o acabamento sempre é muito melhor. Que perspectiva você vê para a teledramaturgia daqui para frente? Você acha que a novela acaba? Eu acho que não.
Eu acho que ela pode diminuir de tamanho, Tá. mas eu acho que ela não acaba. E é uma coisa tão arraigada no brasileiro, a novela, que não vai acabar. Claro que uma coisa que já está acontecendo, a novela hoje tem um ritmo completamente diferente do que ela tinha antigamente. Tá. Hoje, o editor é um cara que tira respiros. Então, É, a pausa dramática que você... Por exemplo, eu queria dizer o seguinte, esta pausa jamais você vai assistir hoje na novela. tá. Por causa que... Porque tem que acelerar. Porque se você der essa pausa, o cara vai pegar um copo d'água, vai pegar uma coisa, porque ele está acostumado a quando ele vai pegar o copo d'água, ele para. Na novela, ele não para. Ele Não já perde. perde, não perde em termos... Perde, né? Dramatúrgicos, com Dramaturgia. certeza. Perde, com certeza perde. Tem uma outra coisa que assim que vai ficar acentuada, que é assim também. Digamos, você faz uma novela com 4 câmeras. Uma é o geralzão, outra plano médio e depois close e close. Uma câmera para cada close. Hoje em dia tem muito mais close do que qualquer outra coisa. Situa, plano médio, close. Pronto. Tá. Uma vez eu Facilita o falei, trabalho do editor, né? e você tem o editor de TV na hora que já vai cortando isso, né? E aí, Tá. quando vai editar mesmo, já faz. Uma vez eu falei para um diretor, eu falei, olha, eu tenho quase 3 minutos de texto aqui, né? Temos uma cena que vai ter uns 4 ou 5 minutos, 3,5, 4 minutos entre eu e ele. Você poderia deixar os dois em cena o tempo inteiro? Pedi. Ele falou, não, mas eu tenho que cortar para o close. Eu falei, não, tá bom, você corta para o close, mas quando você voltar, volta Faltam para os os dois. dois. Volta no plano médio dos dois em cena, porque é lindo 2 atores contracenando e não 2 closes contracenando. E isto é uma mudança que já aconteceu e é radical. Tá. Você ainda tem no cinema isto, de um plano dos dois, sem ter close, a não ser no momento especial da cena, que aí é close, quando você fala uma coisa que tem que ser realmente ouvida, que tem que ser realmente escutada pela audiência. Close Ok. quando precisa do close, né? Quando precisa do close, né? Mas isso também é resultado do jeito que nós estamos falando aqui, da internet, da rapidez das coisas. É tudo rápido, é tudo. Não pode durar mais do que 5 minutos. Não, no Instagram é 1 minuto só, senão vai para o IGT vídeo. Aí a pessoa do IGT já acha que está cumprido. Né? E você não tem. Eu tenho que olhar para cá, eu nunca olho, eu fico olhando para você. E eu nunca. É muito esquisito isso para mim, entendeu? Porque assim, se eu estou com você aqui, eu quero contracenar com você, mas você Sim. está aqui. E eu Você também está estou aqui. olhando para você, não estou olhando para lá. Mas tudo bem, faz parte. O Então, pessoal já vai saber que a gente está olhando. essa é uma coisa muito, muito interessante. Muito, Mas muito então, mas interessante. assim. Vai continuar E, assim. tá, mas você acha que a novela não vai acabar, ela vai diminuir de tamanho, mas a série cada vez mais vai ocupar espaço. Ah, vai. Vai porque a série tem um problema de custo aí, né? Sim. Também. Uma novela é muito longa e custa muito. Então, se você pode ter um compacto, uma coisa que vai durar, digamos, 10 episódios, que você vai diminuir custo, você pode diminuir o custo para o patrocinador, você pode diminuir o teu custo de elenco e todo o geral, fatalmente vai ser usado. Né? Tá. Porque hoje você pode fazer em casa, né? Você vai estrear agora uma peça que foi feita toda em casa, né? Você acha que isso vai abrir mercado de trabalho para ator ou vai restringir? Eu acho que o mercado abriu muito com os 20% de conteúdo nacional. Ah, isso é bem interessante. Isso é bem interessante. Entendeu? Eu acho que isso realmente melhorou muito porque você tem que produzir 20%. Então, isso ajudou muito o ator. Né? Então, várias séries, várias coisas estão acontecendo. Agora, eu Acho que vejo um ajudou. problema, não sei se você concorda comigo, Luiz. É, o ator mais tarimbado, o ator mais experiente, segura muitas vezes uma história. Sim, Mas cada vez tem menos espaço para o ator mais velho, né? você tá puxando um assunto que você sabe, né? Então, é Hum. isso. Acontece que
Se você pegar a internet, se você pegar os YouTubers, se você pegar os blogueiros, são todos jovens. Todos jovens. E o público são jovens. Sim. Eu fiz durante uma temporada, junto com a Cris Nicolotti e o Flávio Bellini, e depois o Blota Filho, um programa para o Facebook e para o YouTube, chamado A Parada é a Seguinte. Éramos nós três, depois nós quatro, discutindo coisas da nossa idade, né? Dos mais idosos. Foi um sucesso fantástico, porque não tem quem fale para essa terceira idade. Agora já tem das senhoras falando, que se não me engano é a Helena Gutmann, eu não lembro agora exatamente quem são as três, mas já estão fazendo. Mas nós fizemos isso e deu um resultado fantástico. Nós tivemos 15 mil, assim, de cara, 15 mil seguidores. Depois não pudemos continuar porque o diretor, que era quem fazia a câmera, teve que fazer outra coisa e nós não achamos ninguém que quisesse entrar conosco sem dinheiro para fazer a câmera. Mas você falou uma coisa interessante, foi sucesso. Eu acho que precisam atentar para isso, né? Eu acho que esse segmento é carente. O público da cidade é carente, né? Muito carente, muito carente. A gente está acabando, mas assim, tem mais algumas coisas que eu queria te perguntar. Bom, tivemos a pandemia, as coisas parecem que ainda estão muito instáveis. Sim. Planos para depois da pandemia? Tem convite? Não, tem convite, graças a Deus tem convite. Tenho 2 convites, eu tenho 2 séries, estou convidado para 2 séries que queria fazer esse ano. Né? Uma em junho e a outra seria mais para outubro, que não vão ser feitos. Eu tenho um convite para fazer O Nome da Rosa no teatro. Mas eu sempre fui atrevido, né, Américo, na minha vida. E eu fiz há 5 anos atrás um espetáculo chamado O Velho. O texto do Márcio Delgado Alemão, que é o autor do Sob Pressão, um dos autores do Sob Pressão, premiadíssimo, e meu amigo dos tempos de propaganda, né? E eu fiz essa peça e aí eu resolvi que eu queria fazer um filme dessa peça. Pedi licença para o Márcio Alemão para fazer um roteiro de cinema. Ele falou: Luiz, você faz o que você quiser. Eu não posso fazer nada, mas se você quiser adaptar para o cinema, você adapta para o cinema. Chamei o Daniel Talento como diretor. E no meio desta pandemia, de tanto desespero por não estar fazendo nada, a não ser lives, a não ser convocação para usar máscara, essa coisa toda, eu fiz o filme, Américo. Eu consegui uma verba da distribuidora chamada Encripta, a quem eu agradeço muito e não tenho pudor nenhum de agradecer. Você filmou? Ou já fez Eu filmei em 7 dias, sendo que 3 dos dias foi para a construção do cenário. Fizemos 3 dias de estúdio e 1 dia de externa. E o filme está pronto, durante a pandemia. Montado e tudo? Não, está em fase de montagem, finalização, colorização, som, essas coisas todas. Mais uns 45 dias para entrar no ar ainda. Mas, assim, a Sasha Celeste, que dirigiu a peça, faleceu. Então, eu já tinha vontade de fazer o filme, aí eu resolvi, nessa pandemia, eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa com o meu coração, eu tenho que fazer alguma coisa para me sentir vivo nessa história toda, e eu tenho que fazer alguma coisa em memória do Sasha. Então, eu fiz esse filme em memória do Sasha Celeste. Você produziu? Você dirigiu? Eu produzi, dirigi e atuei. Primeira direção? E quem dirigiu junto comigo foi o Daniel Talento, de imagem. Juno Andrade, eu e Luiz Amorim. Lindo Luiz Amorim. Eram 3 personagens só. A história é um homem que foi preso, que se entregou e confessou ter cometido 45 assassinatos. E nunca deu nenhuma entrevista. 10 anos depois que ele estava preso, ele chamou um editor de jornal de bairro para contar a sua história. E essa é a história do filme. Que barato. Dele. O Juno faz o jornalista, eu faço o velho, e o Amorim faz o carcereiro. Que legal. Quando é que você acha que vai estar em cartaz? Daqui 45 dias por aí. 45, 60 dias no máximo vai estar em cartaz. Então, esta foi a minha realização pandêmica.
minha realização de coronavírus. Fazer um filme que só de custo de material sanitário, de protocolo sanitário, levou 5% do meu orçamento. Você tem ideia? Mas fez o filme. Dirigiu e vamos ver. Agora, duas coisinhas para a gente terminar, Luiz. Você continua com a tua empresa de jingle? Não. Fechou? Não. Fechei. E agora uma brincadeira que eu me permito fazer. Fala, querido. De tanto fazer vilão, você foi convidado para fazer um diabo? Fui convidado para fazer um diabo. Infelizmente, pela pandemia, esse diabo está guardado, não é? Mas eu acredito que vai ser uma delícia fazer o diabo, né? Posso falar o nome do espetáculo, né? Posso, né? Claro, claro. Paraíso dos Infernos e eu vou fazer o diabo. Aliás, eu fiz o diabo já, se você quer saber. Já fez? Viúva, porém honesta. Uma Viúva, porém peça. honesta, eu era o Dorothy Dalton. Eu era o Dorothy Dalton que vira o diabo. Agora, no Paraíso dos Infernos vai ser uma maravilha. Esse diabo, meu Deus. Vai ser uma delícia fazer o ano que vem. Estamos esperando terminar. Você sabe que mais do que ninguém eu torço para ver esse diabo, né? Com certeza. Eu converso com todos os atores, com o Eduzinho, que vai dirigir. Ai, maravilha. Estou louco para fazer. Pena que o Gésio não está mais com a gente também, né? Isso é uma judiação. Isso é uma judiação. Senti muito a morte do Gésio. Muito. Todo mundo sentiu. Impressionante. Era muito querido, Gésio. Muito querido. Nunca uma palavra torta, nunca um não. Nossa, muito Sempre legal. com sorriso. Sempre. Amigo, parceiro. Bom, Luiz, espero que você tenha gostado da entrevista. Adorei. Eu acho que... Pode falar. Antes de você terminar, eu queria fazer uma coisa chamada Monólogo do Ator, que é um texto do Oswald Dragun, um dramaturgo argentino que se suicidou aos 27 anos. Por favor. Claro. Como eu não lembro exatamente, eu vou ler enquanto falo, tá? Eu lembro mais ou menos, mas me deu vontade de fazer quando você pergunta o que é que a gente guarda, o que é que a gente fornece. Então, assim, público desta praça, boa noite. Somos atores que vão de praça em praça, de cidade em cidade, porém sempre adiante. Se é verdade que a vida do homem é como uma estrela, dura apenas um instante na infinita trajetória da nossa existência, é verdade também que é uma história. E uma história que merece ser contada. Nós existimos, nós atores, músicos, bailarinos, cantores, porque vocês existem. A comédia dell'arte era uma outra coisa. Talvez aquele fosse o tempo das rosas, mas hoje o espinho crava-se em nossas mãos. Às vezes calosas, e às vezes feitas de nuvens, e aí naufragamos. O bandolim quebrado do Arlequim é hoje um trem furioso, o sorriso azul da Colombina, a esperança de uma nova heroína. Mas nós sabemos, já que sendo atores, sábios somos, que o sol chega até o berço da mais simples semente. E o homem nada mais é que uma simples semente. E a sua história é uma história simplesmente. Nós existimos porque vocês existem. Suas histórias nos calam na alma e nossas mãos a choram. Por isso, se alguns de vocês, pais nossos, tiveram uma história para ser contada, um riso para ser rido, uma lágrima que deva ser chorada, que se chegue a nós ao final da jornada. Nós, atores, bailarinos, cantores, músicos, artistas, autores, nós a contaremos. Aqui, ali, para muitos ou para apenas um, sob o céu, sob um teto, sob a lua, sob o sol, sob as estrelas. Nós as contaremos. Para muitos ou para apenas um. O importante para nós é contar a vossa história, a história do homem. Me deixa te aplaudir? É lindo esse texto, né? Muito bonito, muito bonito. E você falando ficou mais bonito ainda. Gente, esse é o ator Luiz Guilherme. Agradeço muito. Obrigado, Américo. Muito obrigado. Muito obrigado, Luiz. E obrigado. A gente... Nos vemos em breve. Oi? Nos vemos em breve no Paraíso dos Infernos. Nos vemos em breve. Eu te aviso quando isso for pro ar, tá bom? Ok, querido. Muito obrigado. Muito obrigado. Um beijo, querido. Beijo.